a maior religião do mundo. Grandes impérios religiosos, católicos, protestantes, ortodoxos. Foi isso que Jesus veio trazer há 2000 anos atrás? Foi esse grande império religioso que Cristo veio e deu a vida por ele? Nesse documentário você vai descobrir toda a verdade. A igreja que nunca foi de Cristo. Multidões, templos luxuosos, ouro, poder, dinheiro, fama, sucesso, domínio, governo, cristianismo fracassado. A igreja que jamais foi de Cristo. Apresentação, irmão Osiel Schott. Canal Evangelho Sem Máscaras. Cristianismo puro e simples. Olá, meu amado irmão, minha irmã, é um prazer muito grande ter você conosco no canal Evangelho Sem Máscaras para esse trabalho que vai ser de muita importância para a sua vida, porque você vai ver aqui a história do cristianismo, a igreja que nunca foi de Cristo, você vai ver o que você nunca viu em lugar nenhum. Nós vamos falar desde o princípio até os dias de hoje, mas mostrando os desvios do cristianismo, da verdadeira igreja de Cristo. Nós vamos mostrar aquilo que era o propósito de Cristo, o que era o desejo de Cristo e aquilo que se tornou por vontade humana essa religião que é tão poderosa, tão grandiosa, a maior religião do mundo. Meu nome é Osiel Schott, mais conhecido como irmão Osiel, e eu vou estar com você nessa ministração, nesta palavra que certamente vai abrir os seus olhos e vai fazer você ver o Evangelho de Cristo de uma maneira muito mais gloriosa, muito especial, e eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Mas antes eu preciso que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, já vai dando o joinha, e se você já é inscrito, renova a inscrição, aperte o sininho das notificações. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Se você entende que o nosso canal tem uma mensagem que edifica a sua vida, que está acrescentando ao reino espiritual, ao reino de Cristo, ajude a divulgar essa mensagem, compartilhe esse vídeo com alguém, mas principalmente comente, dê o joinha, participe. Certamente quando você faz isso, nós juntos estaremos levando essa palavra a mais pessoas. E eu preciso que você nos ajude a divulgar esse trabalho, a fazer parte desta família Evangelho Sem Máscara, onde aqui falamos o Evangelho sem medo da verdade, e é assim que eu entro na sua casa com muito respeito para que você conheça o Evangelho sem as máscaras religiosas que foram impostas pelo sistema religioso. Para iniciar o nosso trabalho, nós vamos ler Mateus capítulo 16 e versículo 18, onde Jesus, ele disse da seguinte forma: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Quem nunca teve uma experiência quando foi falar de Jesus para alguém e a resposta dessa pessoa é: "Eu vou fazer uma visita na sua igreja"? Infelizmente, quando falamos de Cristo para alguém, a primeira impressão que a pessoa recebe é que nós estamos a convidando para fazer parte de uma determinada instituição religiosa. Apesar que, infelizmente, o interesse de muitos é fazer prosélito, falar de Cristo não é convidar alguém para uma instituição, mas é levar uma mensagem a qual a Bíblia fala que são as boas novas. Para iniciarmos esse trabalho, precisamos entender que um dia Jesus, a Bíblia diz que ele é filho de Deus, e ele veio para trazer ao mundo uma mensagem a qual foi considerada as boas novas. Era uma mensagem que o mundo nunca havia ouvido. Uma mensagem que nunca depois de Cristo alguém teve a ousadia de transmitir com a autoridade que Jesus transmitiu. Naquele momento, durante todo o seu ministério, Jesus fez questão de revelar no seu ministério que ele não estava trazendo uma nova religião. E como que ele fez isso? Combatendo os religiosos. Jesus duramente combateu os religiosos. Ele enfrenta o farisaísmo, ele enfrenta todos os religiosos da época de uma maneira muito severa. Não que Jesus não os amasse, ele os amava, mas foi preciso de mostrar que ele não estava ali para mudar uma identidade religiosa, mas ele estava trazendo uma nova forma de vida. E os religiosos não agradaram.
Por que ser chamado de raça de víbora, de sepulcro caiado, de hipócritas? É muito difícil. Certamente a fúria daqueles homens com Jesus foi muito grande. E não é diferente no decorrer da história da igreja. Quando alguém teve coragem de se levantar e dizer: não é isso que Cristo quer, realmente, geralmente, eles foram perseguidos, alguns foram mortos, alguns foram torturados, perseguidos, massacrados de todas as formas possíveis. Por isso, a história que vamos trazer é mostrar que o cristianismo como ele é, nunca foi a igreja de Cristo. Pasme, nunca foi. O texto que nós lemos foi a primeira vez que Jesus cita a palavra igreja. Ali, no termo original, vem eclésia, que quer dizer uma assembleia, uma reunião de pessoas. Até aquele momento, a palavra eclésia, igreja, era usada para qualquer reunião que houvesse. Quando alguém se assentava em torno de um filósofo para ouvi-lo, quando alguém era convocado para uma reunião para tratar um assunto da sua cidade, era uma eclésia. Era muito comum naquela época, segundo os teólogos e historiadores, que um arauto saía para a cidade afora e anunciava: olha, hoje vai ter eclésia, hoje vai ter a igreja, hoje vai ter uma reunião, hoje vai ter uma assembleia. E assim era a palavra eclésia. Cristo, em nenhum momento, ele quis que a sua igreja, a qual ele disse naquele versículo que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela, ele nunca desejou que fosse uma instituição dentro de quatro paredes. Não, nunca foi um templo bonito, nunca foi um local. A igreja do Senhor Jesus sempre foram pessoas reunidas, sempre foi aquele grupo que num só propósito reuniu para viver em Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Qual foi a igreja que os apóstolos construíram, edificaram? Como eles entenderam que era a igreja que Cristo havia confiado a eles? Afinal, em Mateus, Jesus estava confiando aos discípulos a missão de abrir ao mundo, de levar ao mundo aquela igreja. Como eles entenderam o que era a igreja? Seria construir um grande império religioso com o poder sobre reis, sobre nações? Não. Na verdade, os apóstolos, eles compreenderam que a igreja era aquilo que Cristo havia ensinado. E eles já iniciaram nos seus primeiros passos, quando eles olharam para a necessidade dos órfãos e das viúvas, e eles criam ali a primeira obra social que já existiu na história contada. Quando eles enviaram homens e levantaram coletas para cuidar daquele povo. A igreja de Atos dos Apóstolos não é a igreja que estava preocupada com o dízimos, como doutrina, como regra de fé, não. Era uma igreja que levantava ofertas para cuidar daqueles que estavam necessitados. E assim o fizeram. Apesar que alguns, por um momento, não entenderam, mas o Espírito de Deus era tão forte na vida daqueles homens que a primeira reação de muitos deles foi se despir de tudo que eles tinham, vender tudo que eles possuíam e deitavam como oferta aos pés dos apóstolos. Do outro lado, os apóstolos não se apoderaram daqueles bens para construir impérios, para construir para si grandes fortunas, não. Eles tomavam aquela herança e dividiam com os mais pobres. Todos estavam vivendo em comum, todos estavam comendo o mesmo alimento, todos estavam desfrutando do mesmo conforto. Era a igreja de Cristo, uma igreja que olhar para o próximo era o grande bem que eles haviam recebido de Jesus. Afinal, Jesus havia deixado 2 mandamentos para eles. Era o amor a Deus sobre todas as coisas e depois o amor ao próximo. E eles estavam entendendo que a forma de manifestar o amor a Deus era cuidando daquele que estava do seu lado. Essa era a igreja que os apóstolos caminhavam e deixavam. Não havia a preocupação se iam reunir em um local grande ou se iam reunir na casa de um irmão, mas o que era importante é que aqueles que recebiam a mensagem e começavam a ter uma vida piedosa, uma vida voltada para os ensinamentos de Jesus, liberavam em suas vidas as suas finanças para ajudar o necessitado. Em nenhum momento os apóstolos se apoderaram daquilo que eles estavam fazendo. Havia tudo em comum. Era essa a igreja dos apóstolos. Mas então, o que eles estavam dispostos a defender esta igreja? Jesus havia ensinado o caminho da humildade. Jesus havia ensinado que se alguém lhes obrigasse a caminhar uma milha, caminhasse com ele 2. Se quisesse-lhe a túnica, desse também a capa.
Se ferisse um lado da face, desse a outra. O Evangelho ensinava o perdão, ensinava a orar pelos seus inimigos, ensinava a abençoar até aqueles que os amaldiçoavam. Eram os ensinamentos de Cristo. Mas agora, já no início da igreja, começava a se levantar heresias, começava a se levantar homens que iam contra aquilo que eles haviam entendido. O que iam fazer? Iam pegar nas armas para defender então o Evangelho de Cristo? O legado dos apóstolos foi eles se entregarem por completo. O amor que eles tinham ao Senhor, o amor que eles tinham ao Evangelho, fez com que eles se entregassem. A tradição nos mostra que todos os apóstolos, exceto João, morreram como mártires. E João, que morreu na sua idade já avançada, mas passou longo período da sua vida em prisões, por amor ao Evangelho. Em nenhum momento na história da Igreja Apostólica, os apóstolos pegaram em armas para defender o Evangelho. Não. Combateram heresias, lutaram contra os religiosos, fizeram tudo o que era preciso, mas nunca a mensagem que eles tinham era o amor. A mensagem que eles tinham era renunciar a uma vida religiosa para viver a Cristo que ele ensinava. Paulo, o apóstolo da graça, que se converte após os demais. Paulo, ele traz a mensagem do amor de Cristo, da graça de Cristo. E para defender esse evangelho, ele enfrentou as prisões, ele enfrentou tudo o que ele precisava enfrentar. Mas por fim, ele foi morto, decapitado, um mártir, mas nunca levantou a sua mão para defender o evangelho com violência. Essa era a igreja de Cristo, onde homens, por amor a Cristo, por amor ao evangelho, se entregavam por completo e se davam por inteiro. Todavia, os apóstolos enfrentaram grandes desafios, mas o maior deles foi o judaísmo. Porque a igreja era composta, na sua maioria no início, por judeus que se convertiam a Cristo. Mas eles não estavam entendendo que Cristo trouxe uma forma de vida. Eles achavam que Jesus tinha trazido uma nova religião. E eles queriam trazer todos os preceitos da lei para dentro da igreja. Essa foi a grande luta do apóstolo Paulo. Mas os apóstolos passaram. Então o que acontece? A história nos deixa um período vago, aproximadamente de 50 anos, chamado subapostólico, ou período escuro da igreja, onde surge aproximadamente do ano 120, nós vamos ver o início do que nós chamamos pais da igreja, e até o início do quarto século. Esses homens que foram os teólogos, que foram os pastores, os bispos daquela época. E esse período de quase 200 anos da história, nós vamos ver homens e mulheres que amaram a Cristo, que deram também a sua vida por Cristo. Uma época de uma igreja sofrida, uma igreja escondida, uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha liberdade de cultuar a Deus, que aqueles que se tornavam cristãos se tornavam verdadeiramente por amor a Cristo. Não havia benécias do Evangelho, havia a certeza, a esperança de uma vida eterna com Cristo. E esse período foi marcado por homens e mulheres que deram suas vidas. Poderemos citar Inácio de Antioquia, lançado às feras, Policarpo de Esmina, queimado vivo, Justino Mártir, decapitado, Cipriano de Cartago, decapitado, Perpétua Infelicidade, história extraordinária que é impossível ler. Eusébio de Cesareia, no seu livro, ele narra a história dessas duas irmãs que derramam-se lágrimas para lê-las. Policarpo, que foi queimado vivo. Tantos outros que passaram nesse período de 200 anos, que se tornaram mártires, que viveram o Evangelho de Cristo na sua essência, da perseguição, da dor, mas que não negaram a Cristo por nada. Também surge naquele período as principais heresias. Podíamos citar o gnosticismo, o montanismo, o docetismo, o marcionismo, o arianismo. Heresias que iam surgindo e precisavam ser combatidas. Meus irmãos, e o grande desafio agora era para esses homens e mulheres enfrentar as chamadas heresias e seus propagadores, os hereges, sem ferir aquilo que Cristo havia ensinado. Esse era o grande desafio. Permanecer na fé, amando aqueles que estavam contrários a eles. Contudo, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Esse é o período que podemos dizer que a igreja viveu a sua essência, daquilo que Cristo havia dito, daquilo que Cristo havia predito,
das perseguições, das lutas, do abandono, do desprezo, do abandonar tudo para viver o Evangelho. Mas onde está essa igreja? Quando então que ela deixa de ser esta igreja e começa a se tornar o império religioso? E agora nós temos que entrar no período do início do quarto século, quando o imperador de Roma, que antes dos seus antecessores eram os perseguidores da igreja, que causaram e mataram e torturaram e feriram tantos irmãos em Cristo. Agora ele se converte a Cristo, pelo menos é o que a história diz. E ele então, ele começa a defender aquilo que ele entendia como a sua fé, ou como era chamada a forte, a católica, a universal igreja. Constantino, ele edita um decreto, e nesse decreto, a igreja agora tinha liberdade de cultuar a Deus. A igreja agora não precisaria mais estar escondida. A igreja agora poderia crescer pelos 4 cantos do mundo sem a perseguição de Roma. A igreja estava livre. Ao primeiro momento, parecia que Deus havia ouvido as orações dos nossos irmãos. Cessava-se as perseguições, cessava os martírios, cessava todas as dores que a igreja havia enfrentado. E surge e é marcado o primeiro concílio da igreja após o concílio de Jerusalém. Podemos dizer o primeiro, porque agora uma igreja que se reunia dos 4 cantos que ali existiam. E ano 325, o conhecido Concílio de Nicéia. E Eusébio de Cesareia, no seu livro, ele cita que era como um show de horrores. Quando aqueles bispos foram chegando para o concílio, estavam ali homens que eram reflexo do período dos pais da igreja. Homens desformados, homens que tinham seus corpos as marcas das torturas e do enfrentamento do império. E agora, aquilo que parecia ser a resposta das orações daqueles irmãos, na verdade, tomava forma da igreja que nunca foi de Cristo. Podemos afirmar com toda certeza que a igreja se divide nesses 2 momentos, antes do Concílio de Nicéia e pós o Concílio de Nicéia, 2 momentos que marcaram a história da igreja. Porque até Constantino nós tínhamos a igreja escondida, como já dissemos, a igreja perseguida, mas a partir daquele momento a igreja muda de lado. E na sua primeira decisão, que começa a história de uma igreja que não foi de Cristo, foi o pedido dos bispos a Constantino, que marcasse o concílio, que intervesse na situação de Ário, como a heresia ariana. E a história nos diz que Constantino marca o concílio de Nicéia, e após decidido a doutrina ariana não estava de acordo com aquilo que eles entendiam ser a ortodoxia, Ário então é exilado para as regiões da Ilíria por ordem de Constantino. A partir daquele momento, a igreja que então era perseguida, ela passa a ser perseguidora. Meus amados irmãos, começa uma era da igreja muito tenebrosa. Meus irmãos, é importante nesse ponto abrir aqui um parênteses para que todos os irmãos católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, sejam quais forem, que o nosso trabalho não tem um propósito de denigrir nenhuma religião instituída, de forma alguma. Nosso trabalho está fundamentado na história. Tudo que iremos falar é o que a história nos mostra. Não temos o propósito de denigrir e nem de definir grupo A ou grupo B como melhor ou como pior, porque a grande verdade é que a partir do ano 325, início do 4º século, a história da igreja se torna uma história tenebrosa, porque o cristianismo toma forma como religião e caminhos perigosos ele toma a partir daí. Mas é importante nós sabermos que em toda a história da igreja, em toda a história do cristianismo, seja fracassado ou não, seja poderoso ou não, seja rico ou pobre, em toda a história houve, a partir do momento que Cristo foi à cruz,
houve servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que viveram a vida piamente. Independente de como o sistema religioso estava vivendo, ou estava praticando, ou estava cometendo os atos mais absurdos em nome de Deus, sempre houveram homens e mulheres de Deus que estavam vivendo a igreja de Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela nunca deixou de existir na face da terra. Mesmo que ela estivesse opaca por tantas coisas acontecendo, ela sempre existiu. Dito isso, nós passamos para o ano 380, com o Edito de Tessalônica, proferido por imperador Teodósio I. Nesse momento, a igreja deixava simplesmente de ser uma igreja livre que estava vivendo desde o ano 313, agora se tornava a religião oficial do Estado. E é nesse momento que o cristianismo toma forma de algo descabível e de terríveis decisões a partir daquele momento. Porque agora a igreja tinha o poder do Estado nas suas mãos. A igreja tinha o poder do Estado a seu favor. E aqui nós vemos os grandes deslizes que vão acontecer. Podemos citar, a partir de agora, o ano de 440, quando inicia o papado de Leão I. Papa Leão I deixou grandes benefícios para a igreja na sua luta, na sua conduta de moralidade, como ele exigia dos seus clérigos. Mas também ele deixou um legado que abriu precedentes perigosíssimos na história do cristianismo. O primeiro deles foi a autoridade papal. Ele reivindica a autoridade do Papa de Roma, do pastor de Roma, do bispo de Roma, como uma autoridade sobre todas as demais igrejas. E posteriormente que vem trazer tantos prejuízos na história da igreja, porque o Papa agora decidiria todas as decisões doutrinárias e governamentais na vida da igreja. E a outra decisão que ele deixa como legado é a teologia dos sacramentos, que abriu também-se portas para muitas decisões que foram inegavelmente prejudiciais à vida da igreja, e fortaleceu o cristianismo como religião e fortaleceu como fracassado. Esse é o legado que o Papa Leão deixou para o cristianismo. E aí, meus irmãos, nós entramos na chamada era medieval da igreja, onde as conquistas evangelísticas, a evangelização da Europa e de demais lugares acontece. Mas isso agora já é fruto do nosso próximo assunto. Nós veremos as evangelizações, as cruzadas, entraremos na reforma protestante e segue. No próximo vídeo nós continuaremos com esse assunto, mostrando cristianismo fracassado, a igreja que jamais foi de Cristo. Se você chegou até aqui, é porque você está se identificando com o nosso trabalho, e eu peço a você que nos ajude a divulgar o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, apertando o sininho das notificações, dando joinha ou dislike, também comentando como você vê. O importante, meus irmãos, que no decorrer do nosso assunto nós vamos continuar falando sobre cristianismo fracassado, a igreja que nunca foi de Cristo, mas nós vamos mostrar também, no final deste documentário, nós mostraremos como que Cristo quer que a igreja dele seja, como sempre foi, como sempre será, até o dia da volta de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.